de volta aqui pra gente comentar essa festa. Vamos colocar muitas aspas, gente, tá? Porque, vou ser sincero com vocês, aquilo que a Record passou dá pra gente chamar de festa? Sério mesmo, vocês acham que a gente consegue chamar aquilo ali de festa? Dá pra enquadrar aquilo de festa? Até o final da Grande Conquista teve muito mais festa do que aquilo, né? Vamos ser sinceros, até o final da Grande Conquista a gente teve muito mais confusão, teve muito mais treta do que a festa final da Fazenda, gente. Pelo amor de Deus. Eles não passaram nada do que a gente falou pra vocês nesse vídeo aí no card, que é justamente lá a DR do Sasha com a Larissa, que a gente teria rendido um bom conteúdo se eles tivessem feito o VAR, buscado o VAR, para comprovar o que foi que o Sasha falou, o que foi que a Larissa falou. Isso teria rendido um bom conteúdo, teria sido muito mais rico se eles tivessem ido por esse caminho. Não, eles simplesmente foram no mais fácil. Eles só fizeram VAR naquela conversa que teve o Sidney com a Vanessa sobre a combinação que ela fez com o Sasha de votar na Flora, depois muda pra Flor, e depois volta pra Flora e tal. E eu mesmo já te falei aqui no canal que não ia funcionar, como de fato não funcionou, porque as coisas foram completamente diferentes naquela formação da roça, né? Enfim, só teve um único VAR nessa edição, que foi só esse. De resto, gente, alguns destaques mínimos que eles pegaram ali na edição, encheram aqueles destaques como se eles quisessem apenas encher linguiça, porque não tinha muito mais o que passar. O conteúdo da Fazenda, o interno de convivência, já tá zero total. E aí o que sobra é a gente tentar pegar uma intriga aqui, uma intriga ali e tal, que foi o que aconteceu hoje, né? Depois daquela ação ali, daquela marca lá de frangos, daquela marca lá que vocês sabem, né? E aí o que foi que aconteceu? O Sidney teve uma conversa com o Yuri, e aquela coisa chata dele sobre o Sasha, né? E aí o Yuri contou tudo lá pro Sasha, e aí depois o Sasha e eles, assim, o próprio Yuri cravou que o Sidney ia ficar no quarto lugar, porque ele tem a certeza absoluta que o Sidney vai ficar no quarto lugar. E eu falo mais uma vez, cuidado com as certezas, gente, cuidado com certezas absolutas, cuidado com as certezas, porque isso é um jogo que você não pode ter certeza de nada. Você não sabe o que o público pensa de você, você não sabe o que o público tá fazendo aí por você, gente. É horrível isso aí, tá? O que o Yuri fez ali, de tentar cravar uma coisa que nem eles sabem, não tem controle. Se ele tivesse controle, tudo bem. Só que assim, vamos ver se ele vai cair do cavalo, né? Eu acho que ele vai acabar caindo do cavalo, porque pode até ser que o Sidney fique em quarto lugar. Tudo bem, pode até ser que o Sidney fique em quarto lugar. A gente não sabe a verdade absoluta. Mas eu acho que não vai ser o Yuri que vai ficar em segundo. Eu tô achando que vai ser o Gui. Pode ser o Gui também. E aí, como é que faz? O Yuri passou o jogo inteiro dizendo que ele pegaria o segundo lugar. Eu acho que não vai rolar, né, Yuri? Eu acho que tá meio difícil pra você, viu? Mas enfim, a gente vai te contar algumas coisas aí, alguns desses destaques, tá? E primeiro, deixa eu mostrar pra vocês, né, que já é o último dia mesmo da Fazenda, tá? Que não tá acontecendo nada lá, tá? Isso aqui é esse momento aí, estão tudo dormindo, tá? Só quem tava acordado até agora era o Sidney, tá? O Sidney tava tomando banho no ofurô, depois foi tomar banho na piscina, e aí ele foi dar um passeio ali na área dos animais, depois ele subiu, e aí tomou banho, mas ele não está aí dormindo, tá? Ele não tá dormindo aí. Pelo menos não aparece ele dormindo, tá? Na cena da câmera que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo só duas pessoas dormindo, tá? É o Yuri nessa primeira cama, no primeiro plano, e o Gui ao lado dele, porque o Sidney, ele tá dormindo naquela cama ali do lado oposto, próximo à porta, tá? Então, ele tá dormindo ali, e o Sasha tá dormindo na cama oposta, da parede oposta, tá? Que a câmera não mostra. Então, o Sasha tá dormindo do outro lado. Sério, tipo, não tem muito mais o que fazer, né? Deixa eu mostrar pra vocês como a própria Fazenda já não tem muito mais o que mostrar. Já cansou,
Já, assim, o conteúdo já ficou fraco, ó. Não tem mais nada. Tá todo mundo dormindo. Todas as câmeras estão mostrando a mesmíssima coisa, gente. Tudo a mesmíssima coisa, ó. Tudo, só tá mostrando eles dormindo, tá? Porque não tem mais conteúdo aí. Não tem mais o que fazer. Só o Yuri cravando que ele tem certeza absoluta de que o Sidney vai pro quarto lugar. Pode ser que pegue o quarto lugar, mas pode ser que o Gui pegue o segundo. Acho que ele não tá contando com esta possibilidade, né? Olha só aí, ó. Basicamente tá tudo parado, gente. Tá tudo sem a menor, assim, tem o menor nada. Ó, veja aí, não tem nada mais acontecendo nessa fazenda, né, gente? Ficou completamente sem conteúdo aí, né? Por isso que vocês viram que os vídeos aí pararam e diminuíram muito de tamanho e duração. Ó, tem nada mais, né? Só mostrando aí pra vocês que realmente não teve nada mais, né? A Fazenda foi bem fraca esses dias, tá? Tá fraquíssima, tá? E de pensar que hoje é o dos últimos vídeos que eu comento a Fazenda. Olha só. Olha que chegou o dia, eu pensei que não ia chegar esse dia, né? Um dos últimos vídeos que eu falo da Fazenda. Olha, não vou dizer pra vocês que eu vou sentir falta, porque afinal, essa Fazenda foi extremamente cansativa. Eu não imaginava o quão cansativa essa Fazenda fosse ser pra mim. Muito cansativa, gente. Cansativa demais. E pesada também, né? Mas enfim. Só não foi tão pesada quanto a Fazenda da Deolane, tá? Porque essa daí, acho que ninguém supera, tá? Mas vamos comentar algumas coisas aí que rolaram na edição do programa, tá? Uma delas foi justamente aí o momento depois dos fogos, que o Sasha abraçou aí o Sidney, disse que tava zerado, o Sidney disse que não queria mais brigar com ele e tal, e que eles iam trabalhar juntos. O Sasha que foi que propôs, tá? Pra que fique claro. E aí depois eles beberam champanhe, receberam lá os figurinos para irem pra festa. O Sasha escovou o dente, disse que ia caprichar na escovada, né? Vai que ele beijasse alguém, né? Eu não falei desse trecho pra vocês no outro vídeo, né? Primeiro porque, assim, eu não tinha visto. Eu ouvi só falarem disso, mas eu não tinha visto esse trecho, né? Mas aí achei interessante que eles colocaram o trecho. E aí ele disse que ia escovar, vai que ele beijasse alguém, né? Vai que alguém estivesse disposto a beijá-lo e no fim das contas não foi isso que aconteceu. Tiraram a foto, Galisteu apareceu ali, disse ali que a festa estava esperando por eles e lá no estúdio a festa liberada para todos eles, né? Vocês estão vendo aí que a festa já estava rolando mesmo. Eu tava ao vivo e falei isso com vocês, comentei isso aí com vocês, tá? Gilson dançando ali com a Flor. A Flor basicamente ficou sozinha a festa toda. Luana rindo ali com alguma coisa que a Raquel contou, que eu juro pra vocês que eu não entendi nada, porque afinal a Raquel não tem uma boa dicção, você não consegue compreender o que ela fala. E aí, no meio de tudo isso, teve umas conversas paralelas aqui e ali e tal. Aí a Luana falou que ela e os meninos estavam torcendo pro Juninho ir pra final com eles, porque eles gostam do Juninho, porque o Juninho é esse sujeito apaziguador, essa coisa aí que vocês sabem, né? Um puxa-saco aí básico do Juninho. E aí ele ficou todo encabulado com isso, né? Agradeceu e tal. Aí depois a Vanessa foi procurar a Flor. Aí a Flor falou, né, que pena que não deu pra você e tal, mas olha onde você chegou, você foi longe, semifinalista, essas coisas. E aí a Vanessa disse assim que ela viu umas plaquinhas que a Flor tinha dado pra ela, de oportunista. Mas, gente, eu pensei que ela tinha visto isso no programa na semana passada. Ela não viu isso na semana passada? Gente, eu pergunto porque eu não assisto o programa do Rodrigo Faro, tá? Normalmente, quando tá passando o programa do Rodrigo Faro, eu tô aqui com vocês, então eu não vi, tá? Eu não vi o programa do Rodrigo Faro, então não dá pra eu falar pra vocês se a Vanessa viu ou não viu as plaquinhas da Flor. E aí ela disse que não gostou de ter visto essa plaquinha de oportunista.
E aí a Flor disse: ah, mas oportunista é uma pessoa que aproveita oportunidades, que usa as oportunidades a favor. E que não era pra Vanessa ver isso de uma forma negativa e tal. Porra, Flor, né? Vamos ser sinceros, apesar de que você ter razão, de que uma pessoa oportunista é uma pessoa que busca aproveitar as oportunidades que surgem à sua frente, você sabe muito bem que esta palavra não tem um sentido necessariamente positivo. Não tem ali uma conotação positiva. Você vê, a pessoa te chama de oportunista, ela soa uma ofensa. E você usa isso aí, óbvio que você estava tentando ofender. Vamos ser sinceros, Flor? Você estava tentando ofender a moça ali. Não adianta você tentar agora fazer o meio de campo ali para tentar dizer que não. Você tentou ofender a moça sim. Chamou ela de oportunista. E aí veio a banda lá, começou a cantar, o piseiro, forró, alguma coisa. E aí todo mundo começou a curtir ali, e aí no meio disso o cantor ali, até acho que é Vitor Fernandes o nome dele, né? Gente, eu também não sei o nome de todos esses cantores, tá? E aí ele anunciou que o Sidney, o Sasha, o Gui e o Yuri estavam entrando ali. E aí todos eles entraram, já se cumprimentaram. O Sidney foi cumprimentar o seu Albert, olha só. Aí depois a Luana cumprimentou o Sasha, choraram ali. Eu falei disso porque eu mostrei ao vivo pra vocês, né? Tô só passando por cima, gente, porque eu comentei tudo com vocês isso ontem. Praticamente ao vivo, esse começo da festa. E hoje eu te comentei ali os destaques que nem a Record te mostrou, tá? Então eu te comentei muita coisa aí da festa. Aí comentaram lá, viram lá a entrada deles, enfim. Aí tava rolando a festa ali, o show continuava, rolava. Estavam todos felizes ali no meio disso. Aí a Vanessa foi falar com a Vivi. Aí a Vivi falou assim que ela tava de boa com todo mundo, mas que a única pessoa que ela não tava de bem, que ela não queria falar, era justamente com a Flor, que era falsa. Então ela não queria falar com a Flor. Aí depois o Sasha e a Suelen voltaram a falar e voltaram às boas de novo. Eu juro pra vocês que eu não entendi o que é que elas estavam falando aí nessa mesa, tá? Mas aparentemente a peoa grávida ou é a Babi ou é a Suelen, tá? Porque elas não estavam bebendo ontem. Elas só ficaram mesmo nesse copo de água com limão. Elas não beberam absolutamente nada, tá? Ficaram só nisso aí. Enfim, aí teve uns comentários ali do Sidney com o Zelov sobre o que tinha acontecido nesses últimos momentos aí de jogo. Gente, aquela mesma repetição de sempre. Essa coisa de grupo, que grupo isso, que grupo aquilo, aquela coisa chata. Aí a Vivi disse que a única pessoa que ela não queria falar era com a Flor, porque a Flor era muito chata, era muito falsa, não sei o que e tal. E aí o Juninho e o Gui se desculparam. O Juninho pediu desculpas, desejou boa sorte pro Gui e tal. E aí começou a tal da conversa da Larissa com o Sasha. Eu te contei essa conversa aqui, tá? Ainda que em fragmentos, porque eles não passaram a conversa toda pra gente, mas dá pra entender o contexto geral da conversa. Era uma DR, eles estavam tentando discutir a relação deles. E aí no meio da conversa, chega lá o Zelov e diz que estava aceito o desafio lá do boxe e tal. E aí eles dizem que era só marcar. E aí veio a tal lá da DR do Sidney com a Vanessa, que a Vanessa viu um vídeo na cabine de descompressão, e aí de um comentário dele sobre ela, que ela não gostou, eu também te falei. E aí eu até te falei de qual era o coisa, né? Eles fizeram até o VAR, que foi justamente da combinação que ela fez com o Sasha. Lembra lá daquela combinação que ela tinha feito com o Sasha, de tentar meter no redondo da Flor? De votar na Flor, de botar a Flor na roça e aí dar um jeito assim. A intenção não era necessariamente eliminar a Flor, mas basicamente tentar colocar a Flora na roça. Foi isso que aconteceu. Foi na roça, inclusive, que a Flora foi eliminada, se eu não me engano, tá? Essa combinação toda aí
eles fizeram para eliminar a Flora, tá? Então, assim, a combinação era essa, votar na Flor. Só que depois eles mudaram de ideia e foram todos na Flora. E aí o Sidney entrou no meio aí e viu que a Vanessa conversava com o Sasha. Só que, obviamente, ele pegou na metade, então ele realmente não sabe todo o contexto da conversa dela com o Sasha. E foi isso aí que ele apontou para ela. Eu vou mostrar um trecho disso do vídeo para você entender melhor, tá? Foi o único VAR que eles mostraram nessa festa, gente. Foi o único momento ali de contestação que teve ali. Foi o único momento ali que deu para contestar alguma coisa, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui esse VAR aqui. Deixa eu ver se eu tô com o VAR aqui. Rapidinho, tá? Eu acho que eu tenho que trocar a fonte aqui, que eu peguei a fonte errada. Às vezes a gente erra, né, gente? Normal, todo mundo erra uma vez na vida, né? Enfim, deixa eu pegar aqui, tá? Rapidinho. São pouquíssimos vídeos, porque já não tem mais muita coisa aí pra fazer na Fazenda, já cansou. E aí, deixa eu ver se não é esse aqui. Tá, esse aqui já é na parte final. Esse aqui é o Yuri. Não peguei não esse VAR. Bom, aí o Sidney falou pra ela que tudo que ele tinha de falar dela, ele falou na frente dela, que ele nunca escondeu nada dela. E aí ela disse que ela não gostou do que ela ouviu, que ele tava falando pelas costas dela. E ele falou que ele nunca falou nada nas costas dela, que ele sempre falou na frente dela, e perguntou qual era o objetivo dessa conversa que ele estava tendo que ela estava querendo ter com ele e tal. No fim das contas, é tudo aquilo que eu já te falei. Os dois nem se resolveram, porque no fim das contas não tinha nada o que resolver, né? Só sei que o Sidney ficou bastante incomodado com isso. Aí, no outro momento ali, teve a Gisele que comentou com o Juninho. Eu acho que foi eu não sei quem é que tava de preto ali. Eu acho que era a Babi também, não lembro agora. Ela comentou ali que a Flor e o Albert estavam sozinhos e que ninguém na festa queria interagir ou conversar com eles. E a Flor tava sozinha mesmo, tá dançando sozinha ali no palco. Ninguém interagiu com ela. E com o seu Albert a mesma coisa. O seu Albert ficou sentado ali no sofá, comeu alguma coisa e ficou lá. Ninguém conversou com ele, tá? E aí a Flor teve algum momento ali, mas a Flor, eu vou ter que fazer também uma justiça para ela. No meio das festas, a Flor sempre ficou sozinha. Ela sempre dançou sozinha, ela sempre curtiu a festa sozinha do jeito dela, tá? Diferente aí, por exemplo, do Albert. O Albert ele sempre curtiu a festa do jeito dele também, mas ele sempre ficou mais próximo da galera. A Flor não. Então a Flor ainda tem essa desculpa, o Albert não. E aí o cantor ali, antes de ir embora, chamou todo mundo ali pra perto, todo mundo foi lá cantar perto ali, enfim. Foi só isso, tá? A festa, gente, foi muito fraca, tá? A Vivi prometeu que ia fazer barraco, não fez barraco nenhum, ficou tudo nisso. E aí depois, de novo, a insistência da Vanessa em cima do Sidney. E aí depois o Sidney disse ali que aquela coisa que eu falei pra vocês, que eles queriam, que eles até podem ser amigos e tal, mas que ela, essa desconfiança dela pra cima dele, essa situação que ela não gostou, enfim. Coisa chata de sempre, né? Eu vou até pular aí, mas enfim, disse que queria ser amigo dela. Aí depois a Vivi chamou o Sasha e disse que tinha algo para contar para ele. Contou que o óculos, na verdade, era dela, não era da Gisele. E aí ele quis saber, então, como foi que o óculos foi parar na mão da Gisele. E aí ela disse que nem ela sabe como foi, mas que as coisas foram passando de mão em mão até que caiu na mão da Gisele. Aí depois chamou o Fernando ali, perguntou como foi que o Fernando ficou com o óculos. E aí o Fernando disse ali que o óculos ficou... que ele escondeu, mas não porque ele encontrou o óculos, porque deram para ele. E aí o Sasha quis saber quem foi que te deu esse óculos e ele não quis contar quem tinha dado o óculos para ele. Quem deu o óculos pro Fernando foi a Vanessa, tá? Só para deixar bastante claro. A Vanessa descobriu o óculos no meio das coisas do Sasha, pegou,
deu pro Fernando e o Fernando guardou o óculos ali, escondeu em algum dos vasos da casa que o Sasha encontrou. E aí a Vivi e o Sasha combinaram ali de levar o óculos na final ali para devolver para ela. Enfim, foi só isso aí, tá? A Flo continuou dançando sozinha. Sasha não falou com ela, até onde eu vi, tá? O Yuri falou com ela, o Gui falou com ela, tá? Sidney também falou com ela. Todo mundo ali até que teve mais paciência de falar com ela. Mas eu não vi ela conversando com o Sasha, tá? Aí conversaram, ficaram lá conversando, mas a Flor tava ali sozinha mesmo, curtiu a noite sozinha. Aí teve o do último momento da festa, que foi a Luana conversando com o Sidney. E aí ela falando, né, do Sidney contando da história da carne que os meninos contaram pra ele. E aí ele falou mesmo o negócio lá da carne, que ele não achou a carne feita pelo Sasha tão ruim, que tava boa e tal. E aí ela começou a rir, e aí ele falou, depois que teve negócio da champanhe ali, a gente conversou, aí a gente resolveu deixar as mágoas pra trás, não sei o que lá, enfim. Aí ela falou, não acredito nessas coisas, aí o Sidney falou que iria embora e tal, sem levar mágoas, aí depois ela perguntou pro Sasha, aí o Sasha falou, fui eu que chamei ele na hora da champanhe, a gente conversou e tal, pra terminar as coisas sem mágoas, enfim. E aí, no final das contas, a Luana resolveu facilitar um abraço dos dois, o que realmente veio a acontecer ali, tocou, tá aí o abraço deles, ó, o Sidney e o Sasha, ela ali facilitando as coisas, e aí no fim tocou a música tema do programa, todos eles ali começaram a pular, ficaram felizes, e o programa e a festa acabou assim, tá? Aí depois o Sasha até comentou, abracei todas aquelas pessoas que falaram mal de mim, fizeram alguma coisa contra mim. Obviamente que ele deu uma cutucada, né? Pois depois ele reclama que o Sidney também dá uma cutucada nele, né? Ambos se cutucam. E aí eles pularam lá na piscina, falaram, eu já te contei toda essa história, gente, eu não vou aqui aprofundar. E aí, lá em cima, já amanhecendo o dia, tava o Yuri e o Gui falando, né, que o público gosta deles e tal, porque eles chegaram longe, que são merecedores, algo do tipo. Enquanto isso, o Sidney tava olhando uma fotografia, meio que conversando com o público e dizendo assim, que ele não tinha mudado de opinião sobre o Sasha, que ele ainda continuava pensando a mesma coisa, mas que a única coisa que ele queria nesse momento era que tudo isso já acabasse e que terminasse. E aí eu tive que mostrar, né, gente, não é que eu tô sendo pago por essa marca, não é. É porque eu achei engraçado eles darem um jeito aí de colocar essa marca num programa que só tem homem agora. Um negócio aí que é pra higiene feminina, eles deram um jeito de fazer um take assim pra colocar um negócio aí num programa onde só tem macho. Não tem mais mulher, acabou as mulheres, só tem homem agora aí. Mas eles deram um jeito de colocar o Dermacide ali pra aparecer, né? Aí teve o almoço lá, a preparação do almoço, o bom dia deles, enfim. Nesse primeiro momento aí, tava até tudo de boa. Falaram ali da falsidade, das coisas que rolaram na festa e tal, que alguém tinha sido falso na festa. Enfim, gente. E aí o Sasha também falou alguma coisa ali. A edição dava a entender que era com o Sidney, mas não era. Estavam falando ali, eu acho que era do Zé Love, do grupão do Zé Love, tá? Eu também te comentei isso nesse vídeo aí. Eles estavam falando aí do pessoal do Zé Love, que saiu basicamente bastante cancelado na visão do Sasha, tá? O Sidney estava tomando banho de sol e depois tomou banho de piscina. Ele nem se envolveu nessas discussões, tá bom? O resto foi só isso, gente. E aí eles dormiram à tarde, rolou ali uma despedida dos meninos lá na área dos animais, Sidney tomou banho, e aí todos eles ali revivendo os momentos deles, se preparando, e aí o Sidney se arrumando pra ação que ia rolar, aquela ação lá do negócio do peru, da tal marca.
E aí ele falou, gente, vamos, votem, não é possível que o prêmio vá para uma pessoa dessas, não é possível que o prêmio vá para uma pessoa que fez tudo que fez aqui dentro da casa, votem aí, vamos mudar esse jogo, não sei o quê. Ele falando tudo isso aí com relação ao Sasha. E aí foi o fim da ação, tá? Não dei pra mostrar a ação toda pra vocês, tá? Enfim, foi só isso aí, gente. E aí, depois dessa ação, eles voltaram lá pro quarto. E aí foram conversar, tiveram lá aquela conversa sobre o jogo. Aí o Sidney disse que ele nunca fez parte do grupinho ali do Zelov. E também falou que ele teve vários momentos difíceis dentro do programa. O Sidney disse que ele nunca fez uma escolha confortável, que nunca fez parte do grupão ou de qualquer grupo dentro da Fazenda, apesar de parecer assim para os outros. Você fez, Sidney, você fez sim, tá? Não vem dizer que não que você fez. Disse o Sidney. O mais difícil é não desistir de você. Eu posso ter feito uma escolha, não sei se foi a certa ou se foi errada, mas eu nunca fiz uma escolha confortável aqui dentro. No olhar de vocês pode parecer que sim, em alguns momentos, mas na narrativa da minha ótica nunca foi confortável. O problema, Sidney, é que ninguém enxerga com os seus olhos, a gente enxerga as suas ações. Então as suas ações precisam ser claras. Aí ele disse que apesar de ter trocas com o Zé, o fechamento do Zelov não era com ele. O fechamento do Zelov era com a Babi, com o Juninho e com o Zack. Disse o Sidney, eu trocava com o Zé? Trocava, gosto dele, mas o fechamento dele era com a Babi, era com o Zack, e eu só era uma pessoa que passava por ali. Nem tanto, né, Sidney? Não força também a barra, né? Aí depois eles falaram sobre as perspectivas que cada um tinha sobre o jogo. O Yuri disse que ele teve a perspectiva do jogo inteiro, desde o primeiro momento, de que o problema ali era que era do Zé e do grupão ali e tal, como as meninas, é que todo mundo apoiava as atitudes dele, e que ele que vivia buscando briga. E aí o Sidney falava, mas do outro lado eles me falaram que entre vocês também rolou muita vacilação, trairagem, um apunhalando o outro e alguma coisa do tipo. E aí depois o Yuri disse que ele teve muita dificuldade em lidar com acusações e rótulos, e que esse foi o primeiro desafio que ele teve que viver na Fazenda. E que é difícil uma pessoa chegar e falar que ele é mau caráter, agressivo, e ele sem entender o porquê, e a pessoa sem dar nenhuma razão para ele. E aí o Sidney falou que todo mundo ali se excedeu de diferentes maneiras, o que deixou o ambiente ainda mais pesado. Aí depois o Yuri começou a falar dos embates que ele teve com a Babi, com a Fernanda, com o Zelov, com o Zack, e que esses foram os que mais causaram aflição nele, os que mais criaram problemas para ele. E aí ele também falou que se sentia como uma bomba atômica, que se esses nomes continuassem lá dentro, ele poderia estourar a qualquer momento, devido às manipulações e invenções que eles diziam sobre o que ele fazia lá. E aí o Yuri destacou que o Zelov e a Babi eram os que mais manipulavam as pessoas lá dentro, disse o Yuri. O Zé falou coisas muito pesadas que eu fiquei muito chateado. Ele tinha um poder de manipulação, de entrar no psicológico das pessoas, dessa coisa muito forte. A Babi também. Aí depois o Sidney comentou sobre a dificuldade que ele tem de lidar com o Sasha, e disse que o grande problema que ele tem com o Sasha é que o Sasha nunca assumiu os seus erros. E aí ele disse que muitas pessoas pareciam não querer resolver os seus problemas, mas sim perpetuá-los, e que o Sasha, aliás, parece que era essa pessoa. Que o Sasha vivia batendo no peito e dizendo que ia para uma roça com uma planta, que ele ia tirar uma planta e tal. E ele disse que não queria ser uma pessoa desse jeito. E aí ele continuou dizendo que o Sasha nunca assumia os seus erros e que tornava a convivência mais difícil. E aí até o Sidney falou, se ele tivesse chegado e dissesse, tô jogando mesmo, eu quero criar confusão, beleza, que ele teria compreendido que era isso e não teria nem inclusive arrumado problemas com o Sasha.
E aí o Sidney falou que o que deixou ele chateado no meio dessa história é que o Sasha nunca assumia nada. E que ele não tem como fazer nada quando ele não sabia o que o Sasha estava fazendo. E aí ele disse que ele é um ser humano, que ele não tem como não errar, e que nenhuma pessoa é perfeita. E aí depois ele disse assim, que a estratégia de jogo do Sasha é que o Sasha sempre se acha como certo, e que ele ia fazer coisas para incomodar, para mexer com a cabeça de todo mundo, para ser notado, e no resto a vida que segue. Aí depois o Sidney falou da relação do Sasha com a Larissa, e aí depois a relação do próprio Sidney com o Sasha. E aí o Yuri explicou que o Sasha tinha prometido uma imunidade para Larissa, caso houvesse 2 imunidades, o que nunca aconteceu necessariamente nessa temporada. Acho que aconteceu só uma vez. Disse aí o Sidney. Ele tinha falado para Larissa que ia salvar ela e dar imunidade para ela. Eu achei que eu tinha ouvido isso. Aí o Yuri falou que não, que ele falou que se ele tivesse uma imunidade, ele iria se salvar. E que se tivessem 2 imunidades, ele iria se salvar. Iria ele e ela. Aí depois o Yuri mencionou que a Larissa considerou a saída dela uma resposta do público de que o grupão todo estava errado, disse o Yuri. Só que ela falou que aquela saída da roça dela foi uma resposta do público que o grupão estava errado. Tinham pessoas legais no grupo, mas o grupão todo estava errado. Estavam erradas as atitudes e ela contou pra gente na festa. E aí o Sidney disse que ficou bastante surpreso que a virada do grupão contra o Sasha aconteceu justamente por causa da Larissa. E ele disse que até então, aquele momento, o Sasha não tinha problema com as meninas. E que ele ficou espantado em descobrir que foi só mesmo naquele momento que as coisas aconteceram. E aí o Yuri contou que a Gisele e a Luana pegaram essa confusão e começaram a chamar o Sasha de machista. Disse o Yuri. Compraram o barulho da Larissa e aí ele ficou desnorteado e se perguntando o que ele tinha feito. E aí começaram a chamar ele de machista, que ele estava errado. E ele dizendo que ele não fez nada com a menina. E aí começou com a Gisele, depois com a Luana. E aí eles começaram a votar no Sasha porque ele é machista e pegaram essa confusão. Você só esqueceu de dizer, Yuri, que o problema não foi que a Gisele, que fez lá o Justiça por Larissa, você se esqueceu de dizer que não foi ela sozinha, tá? Você esqueceu que não foi ela sozinha, tá? Boa parte do grupão ali de vocês concordou com isso, inclusive. O Cauê concordou com essa visão. Você não quis votar no Sasha, verdade. O Gui também não quis votar no Sasha, mas o Cauê concordou com a visão deles. Mas sabe quem foi a outra pessoa que também ficou apoiando Justiça por Larissa por sororidade? A Camila. Então você está esquecendo de acreditar quem também ajudou muito ali e que, por mais que você ache que não tenha grande importância no jogo, essa pessoa ajudou muito também o Sasha a crescer, a própria Camila. Então cuidado também na hora de você fazer essa retrospectiva, tá? A Camila também acabou ajudando demais o Sasha. Aí depois eles falaram das dinâmicas de jogo. E aí o Sidney destacou que os problemas que ele teve com o Sasha eram mais palpáveis. E aí, obviamente, o Yuri defendeu o Sasha, né? Como sempre. Aí o Sidney mencionou que os problemas dele com o Sasha eram problemas palpáveis, só porque o Sasha nunca assumia seus erros. Mas que no fim das contas, ele falou assim que o Sasha sempre interrompe as pessoas falando, e aí as pessoas acabam se perdendo no raciocínio. E aí ele fala, o Sasha não deixa ninguém falar, e que ele achava que isso era um absurdo, e que o Sasha usa isso como uma forma de se apropriar, como ser uma vítima da situação. E aí o Sidney disse que pra ele, o Sasha nunca assumiu nada de errado que ele fez, e que eles estão no 0-0, e que ele só ia zerar, como se ele nunca tivesse errado nada lá dentro. E aí o Sidney disse que do ponto de vista da narrativa dele, a história dele sempre foi baseada em motivos reais e palpáveis.
Aí depois o Yuri mencionou que o Sidney, na visão deles ali, era apontado como um dos líderes do grupinho do Zelov, o que o próprio Sidney negou. Disse o Yuri: falaram pra gente que tu era um dos líderes. E aí o Sidney disse: o Zé nunca foi meu líder. Eu tinha os meus problemas com o Sasha, ele sempre soube de todos, mas nunca foi pelas costas e nos apontamentos eu falava na frente dele. E aí depois o Sidney afirmou que o Sasha iniciava os embates, interrupções ali, em vários apontamentos, em várias coisas. Disse ali o Sidney: o Sasha começa um apontamento, ele chama atenção, interrompe a pessoa. Pode pegar o VAR. O primeiro a falar sem estar no rolê era o Sasha. Aí depois o Yuri defendeu o Sasha, mencionando que havia muitas mentiras contra eles e que isso era só uma reação de defesa e que todo mundo ali na mesma situação faria o mesmo. Aí o Sidney comentou que com a dinâmica do patrocinador ali, que o Sasha foi acusado de trapace, que ele não concordava em chamar a vaca de desgraçada como brincadeira, essas coisas, e puxou, gente, uma série de coisas. E aí o Yuri mencionou que ele leva as coisas de forma leve, que algumas ações podem ser resultado da intensidade como eles estão vivendo, tudo ali dentro da fazenda e tal. Enfim, a conversa deles foi basicamente isso aí. Aí depois o Yuri levou essa conversa ali que ele teve com o Sidney pro Sasha. E aí o Yuri disse que o Sidney estava tentando queimar o G3. Disse que o Sidney é um cara sem caráter. E que o Sidney continuava falando mal do Sasha, mesmo após tentar zerar as coisas entre eles. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, tá? Zerar uma coisa não significa que você esqueceu aquilo que aconteceu, tá? A memória não se apaga. Você não vai apagar a memória daquilo que você viveu. Você não vai apagar da memória subitamente tudo aquilo que aconteceu, independente daquilo que você pensa ou não da pessoa. A mesma coisa vale para perdoar. Você pode perdoar a pessoa, perdoou, tudo bem. Isso não significa que você instantaneamente apagou tudo o que aconteceu. Não, não vai apagar. Isso vai continuar. Isso não significa que o Sidney tenha falta de caráter. Isso não significa falta de caráter, inclusive. Só significa que o Sidney ainda continua pensando as mesmas coisas. E, inclusive, vocês também continuam falando as mesmas coisas sobre ele. Vocês não pararam para pensar que vocês também podem estar dando o mesmo palco para ele? Vocês não pararam para pensar que ele também pode estar usando a mesma estratégia que vocês? É o tipo da coisa. Vocês estão numa final, vocês estão disputando. Vocês estão em maior vantagem do que ele também pode estar usando vocês para ter mais vantagem nisso aí, para ter maior relevância, para aparecer mais, para ter maior divulgação e tal. E aí o Yuri disse que achou muita falta de caráter falar as coisas que o Sidney falou sobre o Sasha, e que o Sasha foi zerar as coisas com ele, mas em nenhum momento o Sasha foi se desculpar com ele, e que o Sidney era trapaceiro, querer queimar o Sasha perto de uma final. E aí o Sasha ficou irritado em saber que o Sidney estava falando mal dele, mas não pareceu, né? Pela cara aí pareceu, pra mim, o contrário. Que o Sasha tava cagando pra isso e tal. Aí ele disse que ficou com vontade de confrontar o Sidney e que ia dar um esculacho nele. Não deu, tá? Porque eles foram dormir, nem se falaram. E aí o Sasha disse que falou com ele de boa ontem pra zerar as coisas e o cara continuava com esse papo e que ia morrer falando dele, né? E falando assim. Aí depois o Yuri foi lá pra fora, continuou falando com o Gui. Aí continuaram falando ali que o Sidney tava tentando tirar eles do pódio, só porque ele não era querido pelo público. E aí ele cravou que o Sidney vai ficar com o quarto lugar, porque o dele está garantidíssimo. Disse o Yuri, só nós quatro sabemos o que a gente passou aqui dentro, pra ele ficar falando que é bonzinho, que é bom moço, já deu, pra tentar queimar a gente, pra tentar tirar o pódio, porra. Só porque ele não foi pra uma roça antes, a Vanessa fez bastante merda, o Juninho não tinha jogo, só ficou por causa disso. Vocês nunca lembram, né? Vocês esquecem que o cara tem uma carreira aí de 20 anos na televisão, né? Vocês sempre esquecem, né? Eu acho tão interessante aí
no caso do Sidney, no caso do Yuri, no caso do Gui, e assim, os argumentos que vocês usam para falar sobre o Sasha, porque o Sasha é ator há 20 anos e tal, isso se aplica ao próprio Sidney, gente, porque os dois têm mais ou menos a mesma idade, os dois têm mais ou menos o mesmo tempo de carreira, tá bom? Os dois, basicamente, têm uma trajetória artística semelhante. Então, se você está falando que o Sasha tem os seus méritos ali por ser ator, isso também vale para o Sidney, que tem a mesma coisa. Se o Sasha tem o seu público porque ele fez não sei quantas novelas, a mesma coisa vale para o Sidney, porque ele também fez suas novelas, fez o seu público e tal, ele também tem o seu público. Isso aí eles nunca levam em consideração. Se for para considerar público, gente, até o Gui tem mais público que o Yuri, porque o Gui fez Chiquititas e muita gente gosta de Chiquititas, porque reprisa até hoje. E o Gui tem muito mais público que o próprio Yuri. Ah, qual é o público do Yuri? Quem assistiu ao programa da Eliana? Mas as pessoas vão associar ele com o bombeiro da Eliana, porque é meio difícil associar ele com o bombeiro da Eliana, estando ele descaracterizado do jeito que ele está. Diferente aí do Gui, do Sasha e do Sidney, que são atores reconhecidos como atores e tal, o Yuri não é ator. Então já pega bem por aí o lado dele, né? Ele não é ator. Então, assim, eles estão contando com uma coisa que aparentemente eles esqueceram. O Sidney tem uma carreira de mais de 20 anos na televisão. E o cara tem um público dele, conhecido, um público aí que acompanha ele há tantos anos na televisão e que sim, pode ser que vote nele, goste dele, independente do que ele fala, do que ele faça. Então não adianta tentar falar que o cara tá todo queimado por causa disso, e não está. Eu acho que já tá mais provado que ele não está. Até porque se estivesse, vocês podem ter certeza que ele não teria voltado das roças que ele voltou, né? Fizeram a mesma coisa e cometeram esse mesmo erro com o André Gonçalves na temporada passada. E o André Gonçalves não só foi para a final, como foi o vice-líder. Vice-campeão, aliás. Ele ganhou o segundo lugar. Então, vocês três aí estão falando de pódio, como se o pódio fosse de vocês. Nem vocês sabem se vai ser de vocês. Isso aí vocês vão ter que esperar para ver o que o público vai decidir. Tá? Vamos aguardar. Pode até ser que o público realmente não queira o Sidney. Tudo bem, não quer o Sidney. Mas e se o público também não querer o Yuri no segundo lugar? Porque o Yuri tá confiante que ele vai ser o segundo lugar. E se o público realmente dá o segundo lugar pro Gui, como é que vai ser? Vocês já pensaram nisso? É o tipo da coisa. Eles não estão contando que as coisas podem ser diferentes daquilo que eles estão planejando. Não estão tendo o plano B. E aí muita coisa pode ser diferente. E aí eles comentaram aí que o Sidney vai precisar de muita terapia quando sair do programa, que o Sidney é muito inseguro. Aí começaram a falar de muita coisa ali, de zerar as coisas e tal. Continuaram cravando ali, basicamente, que o Sidney vai ser o quarto lugar. Aí depois o Yuri disse que ele ia continuar hablando, que ele vai hablar muito amanhã durante a final, que se ele tiver ali alguma forma ele vai hablar, que ele vai falar tudo ali que os adversários fizeram contra ele, que ele vai falar que todo mundo ali se prepare, que o Bombeirão vai hablar para aquele monte de gente que não acreditou nele, que diminuiu ele, que falou que ele era planta. Ele disse ali que ele tem muita determinação, resistência, que chegou ao top 4, apesar das adversidades que rolaram ali dentro, que é um merecimento dele estar ali, que é uma vitória dele estar ali, e que ele está ali também pelo merecimento, apesar das pessoas que diminuíram ele, que falaram que ele só batucava, que ele só dançava, e que na primeira roça ele ia sair, que hoje ele está no top 4 por muita batalha, que ele pensou em desistir por culpa de várias outras pessoas, mas que ele teve vários amigos que estiveram do lado dele e tal, enfim. Esse Adriane Galisteu vai te dar esse espaço, né, Yuri? Porque nem sempre a Adriane Galisteu dá esse espaço para vocês falarem, tá?
ainda mais na final. Aí depois o Yuri disse que ele e os amigos do G3 permaneceram firmes enquanto a Luana foi eliminada. Disse ele, no roção que eles queriam e tramaram saiu a Luana, mas nós três não saímos, seguimos firmes e fortes nesse bagulho. Porque vocês tiveram estratégia, vocês souberam jogar, só por isso. E aí ele mencionou que o público viu as injustiças que eles enfrentaram e que eles sairão aplaudidos, não sairão cancelados do programa, diferente do que aconteceu ali com o grupão do Zé Love e tal. Gente, esse cancelamento que ele acha que vai acontecer não tá acontecendo. Isso aí é mais uma narrativa da cabeça deles do que algo real. Aí os três foram dormir e o Sidney ficou acordado sozinho lá no ofurô, na piscina. E aí ele foi lá na área dos animais, se despedir lá da fazenda e tal. E acho que só agora que ele foi dormir, tá? Gente, foi só isso aí mesmo, o penúltimo dia e a última noite na fazenda, tá? Pô, não tem mais nada que eu falar, eu tô assim enchendo linguiça pra encontrar o que falar pra vocês, tá? Mas realmente não tem mais nada que falar do que rolou na fazenda. É isso aí, é o que tem. Agora, sobre as pesquisas, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá, né? O Votalhada das 21 horas, tá? Eu acho, tá? E continuo achando que quem vai levar o segundo lugar nessa fazenda vai ser o Sidney, tá? Não acho que vá um dos meninos pegar o segundo lugar. Pode ser que seja diferente do que eu estou falando aqui? Pode. Eu não sou dono da verdade, gente. Não quero ser o dono da verdade. O dono da verdade aqui nesse programa é o público. Se vocês decidirem dar o segundo lugar para o Sidney, que deem. A mim me cabe comentar. A mim só me cabe isso, tá? A mim não me cabe outra coisa. Agora, assim, da minha opinião pessoal, eu acho que o Sidney vai levar o segundo lugar. Inclusive, eu acho que ele merece levar o segundo lugar, tá? Eu acho que ele merece pegar o segundo lugar sim, porque o Yuri foi muito soberbo em dizer que tá tudo assim certo pra ele. Ele passou a temporada toda se colocando numa posição que nem ele sabe se ia rolar mesmo, né? Olha aqui, inclusive, pra gente ver que tá tudo muito estável, não mudou nada, né? Vocês estão vendo aí, né, de 21 horas. Sasha com 48, Sidney com 22, tá? Mesmo continua bem estável. E o Yuri continua também bem estável, tá? Ele não aumentou, não diminuiu. Ficou uma coisa bem pequena, não mudou tanto. O Gui é a mesma coisa, tá? Tudo bem estável. E parece, né, que vai ser esse o cenário mesmo. O Sasha em primeiro, Sidney em segundo. O Gui, eu acho que vai pegar o terceiro e o Yuri vai pro quarto lugar. Tem gente que não gostou de ouvir o que ele falou, tá? De cravar ali que o Sidney vai ser o quarto lugar e pode se empenhar, sim, em fazer o Sidney ser o vice. Vamos descobrir isso amanhã, né, gente? Amanhã a gente vai descobrir, tá? Amanhã a gente tá de volta aqui para comentar com vocês o que foi que rolou aí no último dia deles na fazenda, tá, gente? Último dia, não tem mais nada ali, mas a gente ainda tira um leitinho de pedra e traz para vocês aqui, tá bom? Ó, beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.